Seja bem-vindo, bem-vindas ao Ampliflix 156. E hoje estou eu aqui, Samara, trabalhando. A gente divide para conquistar. Então hoje estou eu aqui para bater um bate-papo aqui com você inicial sobre algumas ideias que a gente ficou aí do Rock in Rio. E a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: qual que será a interseção do Rock in Rio com aprendizagem, né? Então a gente teve vários aprendizados aí no Rock in Rio Academy. O que a gente fez lá no Rock in Rio Academy? A gente vai lá para entender os bastidores do Rock in Rio. Então como é que eles pensam enfim, na concepção do evento, do festival, como é que é o backstage, como que eles pensam na experiência dos fãs, dos usuários, né? Então, tudo isso pra gente sempre dá muitas ideias aqui para educação e para como a gente trabalha, os nossos serviços, a nossa sala de aula, enfim, dá vários insights, várias ideias e eu tenho certeza que você vai curtir. Pega um lápis, pega um papel, ou então anota aí, dá uma pausa, dá uma pausa, abre uma aba, abre o seu Google Docs ou então notas e vai escrevendo aí. E também não se preocupe que a gente vai deixar esse material aqui de referência para você voltar e se inspirar, porque a ideia é exatamente essa. Vamos lá? Então, primeiro, interseção do Rock in Rio e aprendizagem. A gente teve 4 grandes aprendizagens iniciais, tem várias outras, mas essa inicial. A gente já publicou um texto falando um pouco sobre essas aprendizagens no LinkedIn e no blog do Amplifica. Mas hoje aqui eu quero trazer uma coisa mais prática para você, porque eu sei que você curte essa ideia de coisa prática. Então, vou trazer aqui toda essa parte prática, algumas coisas que a gente já faz aqui no Amplifica para você seguir com a gente, entender esse conceito e onde a gente quer chegar. Então vamos lá? Olha só. Então, o primeiro grande aprendizado que a gente teve, isso foi muito claro pra gente, foi a questão do começar pela cultura e por uma linguagem comum. O que a gente quer dizer com isso, né? Com uma cultura e uma linguagem comum. A gente quer dizer o seguinte, que uma coisa que chamou muito a atenção da gente durante o evento é que durante o Academy, quando todos os convidados, os palestrantes estavam falando sobre o projeto, como é que se constrói o Rock in Rio, eles têm uma linguagem que é muito comum a todos eles, sabe? Todos eles têm valores muito bem definidos, tem uma cultura, né? Então, os valores que dão liga a essa cultura do Rock in Rio e a linguagem é muito alinhada, né? Então, é assim que eles conseguem, por exemplo, terem 25 mil colaboradores trabalhando para que o Rock in Rio aconteça, né? Então, são 25 mil pessoas que tem que estar sincronizadas em sintonia para realmente fazer lá os shows acontecerem, né? A mágica acontecer. E o que significa? Tá, mas o que isso tem a ver com a sala de aula? Eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer um trabalho muito importante inicial, que é a gente pensar nesse nosso aluno e trabalhar com ele assim, os valores da nossa turma, como que a gente trabalha. Então gastar um tempinho, mas que ele vai se reverter numa cultura de sala de aula que é muito própria do grupo, né? E quando você começa a fazer isso, você começa a dar liga. E aí a linguagem também passa a dar essa liga. Então, certos comandos que você tem em sala de aula, certos mantras, então tudo isso ajuda. E aí, eu trouxe uma ideia aqui para você, ó, que eu acho que você vai curtir. A gente já falou sobre isso em outros Ampliflix, mas eu queria trazer esse aqui, que foi um especial do Toque, uma série, né, que a gente teve chamada Toque Digital. Então, o Toque Digital 6, né, e a gente vai deixar o link aqui para você, enfim, nas notas e comentários. O Toque Digital 6, a gente abordou combinados, mantras e icebreakers. Então lá você vai ter várias ideias de como você pode trabalhar esses combinados com os alunos, esses mantras.
E aí o que você tem que fazer é ter uma linguagem muito própria. Então, por exemplo, no Rock in Rio tem uma coisa que eles sempre falavam: obsessão pelo detalhe. Então isso assim a gente escutou ao longo do dia inteiro. Por quê? Porque isso vem muito do grande idealizador do Rock in Rio, que foi o Roberto Medina. Então, ele até contou histórias, assim, do dia lá do Academy que ele estava entrando, ele vendo, assim, detalhes e tal, ele vai lá e vai arrumar, sabe? Teve um dia que ele disse que pegou o pincel e foi pintar um negócio, aí o pessoal, tá, mas pra quê? Não, porque tem que estar perfeito, né? Então tem que ser uma experiência perfeita para quem tá lá, para quem honrou, né, estar lá, e a gente tem que honrar da mesma forma. Então quando você começa a fazer isso em sala de aula, isso começa a fazer muito sentido, e isso pra gente foi muito marcante. Então, obsessão pelos detalhes, tem a questão do sonhar e fazer acontecer. Então, que tipo de frases e expressões você pode ter com a turma que vai se repetindo, né? Que gruda na cabeça dos alunos, e eles sempre vão lembrar disso. Vou dar um exemplo aqui meu do beach tênis. Eu tenho a minha professora, logo quando eu comecei a ter aula com ela, eu mais iniciante, assim, ela pegou e falou assim pra mim, pô, você tem que ter atitude, né, mais agressiva na rede e tal, né, porque eu dava uns balãozinhos e tal, que a gente chama de lobby, né, e ela dizia assim, olha, eu perco o jogo, mas não perco a coragem. Quando ela falou isso pra mim, ela repete isso algumas vezes, né, isso pra mim ficou, é uma linguagem que é própria dela, da aula dela. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, eu já tinha tido aula com outros professores, e isso dá uma liga, né? E isso ficou na minha cabeça como aluna, assim. Então pense nisso e pense como você vai fazer isso em sala de aula. Eu até aconselho você dar uma pausa aqui nesse nosso bate-papo aqui do Ampliflix para fazer isso agora, assim, se você puder. Bom, aí eu venho com o número 2, que é diversidade cognitiva. Gente, o que é isso? Diversidade cognitiva. A diversidade cognitiva, o Zé Ricardo, que é diretor artístico do Rock in Rio, ele também é responsável ele é o curador do palco Sunset e também fez toda a concepção do Espaço Favela no Rock in Rio. Ele trouxe essa questão de diversidade cognitiva e falando muito de que não é nada de localização, quer dizer, geográfico, não é gênero, não é raça, não é idade, não é nada disso. A questão da diversidade, trazer a diversidade cognitiva para a inovação, significa que você acolhe pessoas e vozes diferentes com diferentes formas de resolver problema, né? E aí, pensando na nossa sala de aula, eu fiquei aqui me lembrando de algumas coisas que podem promover essa diversidade cognitiva. Então eu trouxe aqui a ideia dos protocolos Edu, a gente já falou muito deles, a gente tem um e-book que a gente lançou aqui no Brasil junto com os autores em português. Então entra no amplifica.me/protocolos Edu, você tem modelos lá, você tem o e-book, enfim, tem modelos gratuitos lá para você baixar. Mas eu queria falar de um especificamente, aí tem a variação dele, né? É o Cyber Sandwich. O que é o Cyber Sandwich? O Cyber Sandwich é um protocolo, né? Quer dizer, é uma rotina, um modelo de atividade que, na verdade, o que acontece? Você trabalha com um aluno, um aluno fazendo uma atividade aqui relacionada ao tema, outro aluno, por exemplo, um fazendo uma leitura, outro fazendo outra leitura, e no meio eles se encontram, né? Então você já está proporcionando essa questão de diversidade cognitiva, você já está trazendo várias vozes, porque primeiro eles trabalham em pares, né, para fazer isso, ou em trios, mas depois você vai puxando a sala inteira, né, como fim de atividade. Então o Cyber Sandwich, ele é muito poderoso nisso, da questão de dar voz, e a gente começar a trabalhar mais dessa questão de diversidade cognitiva em sala de aula, né? Quer dizer,
Quando você personaliza uma atividade, você está pensando em diversidade cognitiva. Quando você dá diferentes formas de resolução de problema, você está pensando na diversidade cognitiva. E é isso que a gente tem que levar muito em conta em sala de aula. E o Zé Ricardo enfatizou muito isso, assim, da gente deixar que as pessoas sejam, para aí a gente poder se desapegar de conceitos que já não nos atendem mais. Então, por isso que vozes dissonantes, né, quer dizer, que não está em uníssono, fazem muito sentido. E aí essa atividade que eu me lembrei do Cyber Sandwich e uma versão dela para criança que está lá também no protocolo Zedu é o queijo goiabada, que a gente adaptou aqui para queijo goiabada em português, né? Então é isso, o Cyber Sandwich, ele tem assim, ó, o aluno anota, então bem aqui em cima no slide tem o texto para pode ser texto, pode ser vídeo, tem diversas formas de fazer, anotações do aluno 2, e aí ele se encontra para ver o que dá o Cyber Sandwich, né? Essa união, esse recheio é dos dois. Então, quando você tem um ponto e outro e junta, você já está, então, trazendo uma atividade que promove essa diversidade cognitiva e eu, assim, adorei trazer, me lembrar dessa atividade e trazer aqui para você. Então, fica aqui para você a referência, a gente vai deixar aqui para você, tá? Uma outra que a gente falou muito recentemente foi do pensamento hexagonal no Ampliflix 154, então corre lá para dar uma olhada. Mas o pensamento hexagonal é aquela história, deixa eu até puxar aqui para mostrar para vocês, ó, aqui, ó, que você vai formando teias, né, de conexões entre temas para daí você produzir alguma coisa. Isso é uma ótima forma de promover a diversidade cognitiva, inclusive de puxar aqui, ó, para ver o que conecta com o que. Então, dá uma olhada no Ampliflix 154 para você realmente puxar aqui essa história do pensamento hexagonal, que traz muito essa questão da diversidade cognitiva para dentro da sala de aula. Eu deixo aqui a referência para você, né? Que tem a ver com aprendizagem, o pensamento hexagonal, a aprendizagem profunda, e aí eu trago também essa questão da diversidade cognitiva. E outras formas que são bem legais da gente pensar nisso com mais carinho em nossas aulas, porque na verdade a gente precisa de diversidade cognitiva em ambientes de trabalho o tempo inteiro, é isso que traz a riqueza, né? Aqui no Amplifica a gente pensa nisso o tempo inteiro. Eu e Samara, por exemplo, a gente é muito diversa em termos de pensamento, de forma de trabalhar e tudo isso, mas é isso que traz riqueza aqui para o que a gente faz e para os resultados que a gente tem e para o que a gente entrega, né? Então pensa isso com carinho na sua sala de aula, na sua formação e tudo mais. Outras formas que eu trago aqui que são muito legais para a gente trabalhar essa questão de diversidade cognitiva são cenários, cases, desafios e tal. E aí eu me lembrei de um que a gente fez, eu sempre falo dele porque tipo é do coração esse. A gente fez um seminário online, seminário não, na verdade foi uma experiência de 4 semanas, uma conferência que a gente chamou de conferência devagar, slow conference, né? E aí uma das atividades finais era um desafio 4x4, que a gente trouxe um convidado internacional e aí tinha um desafio para as equipes, para as duplas, para as pessoas individualmente realizarem. Então isso promove muito esse pensamento divergente, né? Cada um tendo ideias novas, como fazer aquilo, como solucionar esse problema e tal. Então isso é uma super dica aí para você trabalhar na sua sala de aula. Então, qual é o convidado internacional que você pode trazer para sua aula para trabalhar? A gente trouxe o Chris Batcher aqui no vídeo, depois você pode até ver o vídeo, da Austrália para estar com a nossa turma virtualmente, né? E aí ele lançou o desafio e a gente trabalhou esse desafio com a turma, com os participantes. Além da obsessão no Rock in Rio em relação ao detalhe que eu falei no começo, eles têm também uma super obsessão em surpreender, né? Então, essa questão da surpresa, eu sempre brinco, né, que, cara,
ensinar é a gente realmente tentar surpreender o máximo possível, né? Porque a surpresa é aquele gatilho de atenção que a gente pega os alunos, né? E eu sempre me lembro também do Rubem Alves, que falava que a gente precisa ter espanto, né? Quer dizer, essa surpresa, né? Para aprender, para se conectar. Educação é isso, né? A gente tem que ter cada vez mais isso e não ver todo mundo lá igualzinho, sentado, fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Isso foi algo que acho que eu tenho muito disso, assim, eu sempre tive muito isso nas minhas aulas. É claro que quanto mais a gente vai criando repertório, mais a gente consegue buscar formas novas de surpreender. E aí eu tava me lembrando aqui no Amplifica, eu fui dar uma olhada em todos os nossos registros, até eu passei um tempo, foi ótimo, me divertindo. Mas assim, o surpreender pode ser de várias formas e no Rock in Rio a gente vê isso de várias formas, né? Mas no Amplifique especificamente, quando a gente tem, por exemplo, demandas de clientes para criar trilhas de aprendizagem, de formação, a gente sempre pensa na concepção primeiro, né? Depois eu falo mais sobre isso. Mas aqui, o que que acontece? Tem uma coisa muito bacana que vocês estão vendo onde que a gente está dando uma capacitação, uma formação? Dentro de uma sala de aula de uma academia. E assim, é isso. A gente foi dar um treinamento para um grande grupo, né, de academias nacional. E assim, pô, eles pediram isso e provavelmente a gente teria de, assim, se fosse algo, né, normal, assim, seria algo tipo, tá, então vamos para uma sala de aula e vamos fazer tudo lá, a gente precisa de um data show, blá, 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 blá. Não, vamos usar os espaços desse nosso cliente. Então a gente decidiu fazer isso dentro da sala de aula, com tudo lá, e a gente adaptou tudo, assim, sabe? Então, primeiro, surpreendeu para os participantes, porque eles estavam no ambiente dele, eles nunca imaginavam aquilo, quer dizer, que iam ter, tipo, uma aula, uma formação. E a gente adaptou com os caixotes, então os caixotes viraram mesas de apoio, enfim, o pessoal no chão trabalhando, isso pra gente foi tanto uma surpresa pra gente, né, a forma como a gente concebeu essa trilha de formação, como para eles também, né? E também assim, essa pegada de ter sempre tudo muito experiencial, que é a vibe do Rock in Rio também, né? Então essa foi uma coisa. Então, estamos falando aí de surpresa, de surpreender com os locais. Então, a gente já deu formação em bar, em restaurante, enfim, já fizemos várias dessas coisas. Aqui você está vendo uma imagem do Amplifique Internacional que a gente rodou no Rio. E lá a gente criou cards colecionáveis, né? Que realmente surpreenderam, porque não eram só os cards colecionáveis. A gente criou esses cards que eram lindos, assim, coloridos e tudo mais, com pensamento de grandes mulheres educadoras. Então, algo assim, de cara, os participantes, assim, receberam um kitzinho, assim, sabe? Os cards com... eram bloquinhos, assim, e atrás tinha toda uma experiência de aprendizagem que a gente ia trabalhando com eles ao longo do dia. Então, para cada card tinha alguma coisa que eles tinham que fazer no verso dele, né? Então é isso, é surpreender a forma da entrega. E como é que você pode fazer isso em sala de aula? Poxa, tô deixando aí para você pensar. Para um pouco esse vídeo aqui e pensa aí em, sei lá, em 10 formas diferentes de surpreender os seus alunos em sala de aula, né? E assim, nos seminários Amplifica, né, nos nossos grandes eventos que a gente faz e tudo mais, é sempre isso que a gente traz com os facilitadores. A gente faz uma curadoria de facilitadores muito incrível, porque a gente quer realmente surpreender quem vai no evento e quer sair de lá com essa experiência uau, assim, que é a vibe também do Rock in Rio, né? Então, é muito assim, sabe, essa vibe. Aqui, ó, os cards colecionáveis, só para mostrar para vocês, uma das participantes já
trabalhando nos cards junto com uma atividade digital. Então, esse hibridismo também, então, sabe, pegar o que o Luciano Meira gosta de chamar de digital, né? O físico com o digital aí. E aí, ó, de novo, surpreender, por exemplo, a gente chamou um parceiro, imagina aí você trazer convidados para sua sala de aula, enfim, tem tanto jeito, né, da gente surpreender os alunos e fazer com que eles queiram estar lá com a gente, que queiram saber qual que vai ser, o que vai ter de novo na próxima aula. E aí a gente chamou a Dani daí do Info e ela teve essa ideia genial, porque ela trabalha com móveis enfim, personalizados para as salas de aula, para os espaços em instituições educacionais. E aí a gente sorteou, ela trouxe os puffs personalizados e a gente sorteou esses puffs para os participantes para eles levarem para casa. Imagina isso, né? Foi uma sensação, todo mundo queria, eu queria um puff. Eu não sou muito dessas coisas, mas esse eu queria. Então, quando a gente está pensando nessas experiências, é isso. A gente tem que realmente pensar na surpresa. Então, a gente falou aqui de linguagem, de cultura e linguagem, né? Como é que você desenvolve isso na sua sala de aula. A gente falou dessa questão da surpresa, né? Quer dizer, uma obsessão em surpreender. E falamos também da importância da gente trazer todas essas vozes aí que você tem na sua sala de aula por meio da potencialização da diversidade cognitiva. Então, não é a gente manter os nossos alunos calados, mas sim dar voz para eles de formas diferentes, com atividades diferentes, né? E aí, um último ponto que eu queria trazer aqui para você, que é muito bacana também, e que faz muito sentido pra gente, isso foi muito, muito, muito falado durante o Rock in Rio, que foi esse enfoque na construção de conteúdos originais. Então, eu não tinha visto toda essa força, nem em 2019, eles não falavam desta forma, eles já tinham conteúdos originais, mas eu acho que dessa vez eles entenderam a potência que é você construir conteúdos originais com parceiros, né? E nessa de construir conteúdos originais com parceiros, nossa, eles trouxeram milhões de exemplos, eles trouxeram exemplo do Amazônia Live, tá tudo lá no nosso post, eu vou deixar aqui a referência para você conferir com mais calma. Na Rock Street Mediterrânea, no Irapuru, que a gente assistiu lá e que foi surpreendente, assim, é uma experiência surpreendente, totalmente criada pela equipe do Rock in Rio, junto com parceiros. Também teve a nave, maravilhoso, junto com a Natura e trazendo as grandes causas, né? Então, conteúdos originais que são relacionados totalmente com o movimento do Rock in Rio e, mais do que isso, eles se conectam às grandes causas do Rock in Rio, né? Então, isso é muito potente. E como que isso se traduz no nosso dia a dia, né? Então, eu estava pensando nisso também, fui atrás de material e trouxe aqui para você, ó. Por exemplo, isso aqui é uma facilitação gráfica de uma parceira nossa, a Arte da Conversa, a Carol Ramalhete, fantástica. E a gente começou a fazer isso nos nossos eventos, numa época que, enfim, não tinha muita gente fazendo nos eventos de educação. Mas mais do que isso, isso me lembrou, esse painel específico me lembrou a Carol Sanches, que foi a primeira vez que ela falou, conteúdo originalíssimo, foi a primeira vez que ela falou sobre leituras elásticas para o público, né, para o grande público, e depois isso virou um livro. Eu acho que isso é uma super originalidade, ela cunhou o termo leituras elásticas, né, a Carol Sanches. Então, isso é ser original, né, e no Amplifica ela fez isso pela primeira vez e dá muito orgulho pra gente. Você precisa ler o livro dela aí, fica a dica. A gente também teve algo incrível que foi aí conteúdo original nosso no Amplifica. A gente desenha muitas trilhas customizadas de aprendizagem
híbridas, presenciais e no digital. E aqui a gente fez no 4x4, que foi aquela conferência que eu falei para vocês que durou 4 semanas. A gente tinha todo um esquema de 4 temas, então a gente criou a gente concebeu um novo tipo de formação, né? Então eram 4 temas com 4 especialistas que passavam 4 semanas, né? Então na verdade era 4x4x4. E aí uma coisa importante em cada projeto que a gente faz aqui no Amplifica é isso. A gente primeiro cria o que a gente chama de mood board, né? Com o conceito. Então a gente traz várias ideias, pensa no conceito, monta esse conceito visualmente. Então às vezes pode ser um mural no Pinterest, pode ser um Wakelet, então de diversas formas. E depois chama os parceiros para conceber junto com a gente. O Fernando, que é um super parceiro nosso, que é super criativo, é da área de publicidade, nos ajuda muito nessa concepção. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque para criar conteúdos originais, a gente precisa ter também parceiros e olhar ao redor, né, para isso. E aí, dentro da sua sala de aula, eu tenho certeza que você vai ter essas ideias também, assim, que tipo de conteúdo, baseado no que você tem, que você precisa dar, o que você pode trazer de originalidade e também puxar isso dos alunos. Aqui, ó, mais uma vez, a gente traz os cards, mas aqui cards muito de aprendizagem. Então, aqueles outros lá que eu mostrei do Amplifica Internacional, tinha muito a vibe do, claro, tinha também aprendizagem ali, da trilha e de registro, mas tinha também a coisa do colecionável, né? E aqui a gente focou muito em cards de aprendizagem mesmo, assim, maravilhoso ficou e tudo mais, né? Aí, por exemplo, outro conteúdo original que a gente faz e a forma original, que são as imersões Amplifica, que a gente faz tipo um BBB educacional, que a gente junta grupos de educadores e faz uma imersão com eles numa casa, coloca todo mundo numa casa e chama especialistas. E aqui, por exemplo, era uma das atividades, né, de criação deles, a gente dava um desafio para eles, e aí olha aí, ó, diversidade cognitiva também para resolver os problemas. Aí a gente misturava um pouco de MasterChef na jogada, então a gente pega várias referências, remixa para criar esse conteúdo e essa trilha totalmente original, né? Que, enfim, depois alguns até tentam replicar e podem replicar, mas não vai ser da mesma forma que a gente fez. E aí a gente já está pensando no próximo conteúdo original. E é assim também que o Rock in Rio faz, né? Toda vez que vai lá, tem alguma coisa nova, tem conteúdo original na jogada, mais um pouquinho aí da imersão para você. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, para você, como que esses aprendizados que a gente teve no Rock in Rio Academy se traduzem para o nosso contexto educacional. Eu realmente espero que você tenha tido algumas ideias, adoraria que você colocasse aqui nos comentários o que ficou para você, o que você está pensando em fazer, uma ideia que você tem em relação a um dos 4 aprendizados ou dos 4 aprendizados. Eu adoraria continuar a conversa com você. Então, estou te esperando. E também agora a Samara vai ter que ver isso aqui. Depois, certamente, ela vai querer complementar com mais coisas, com mais aprendizados e mais novidades. Valeu! E a gente fica por aqui nesse Ampliflix. Se você curtiu, já compartilha aí com seus amigos, né? Aquele que está precisando de uma chacoalhada, de um pouquinho de esperança e otimismo, compartilha com ele, dá um like. E também estou te esperando aqui para o próximo Ampliflix. Até a próxima!